Olá, meus irmãos e amigos. Depois de um bom tempo, voltamos aos cultos online ou pelas redes sociais, um culto gravado e transmitido pelo YouTube, no Facebook e também no grupo do WhatsApp. Que bom que a gente pode retornar a essa prática, porque nós sabemos que algumas pessoas ainda estão com dificuldade de retornar aos cultos presenciais, como também, além dos irmãos da congregação que estão circunstancialmente limitados, através das redes sociais a gente alcança mais pessoas em outros lugares, em outras ocasiões. Por isso, louvado seja Deus, porque as dificuldades técnicas, digamos assim, o equipamento precisou passar por uma grande atualização, mas graças a Deus aqui voltamos ao culto nesse meio virtual para comunicar a palavra de Deus. E hoje, dia 19 de dezembro de 2021, daqui a uma semana praticamente, daqui a 7 dias, estaremos comemorando o Natal de Jesus. Claro que toda uma, atenção para essa data especial para todos nós que cremos que nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Então este culto é marcante não só pela retomada, mas também pela mensagem que vamos comunicar. E desejamos que você que está acompanhando este culto, que você compartilhe este culto, que você esteja participando também, se inscrevendo em nosso canal, como também tendo a oportunidade de acionar o sininho, deixando ativo para que você receba as notificações de novas divulgações. Com a retomada deste culto, também estaremos voltando aos nossos eventos semanais, às nossas mensagens semanais, como o Sermão do Monte, segunda, terça, quinta e sexta, e às quartas-feiras o estudo sobre Apocalipse. Vamos fechar esse ciclo em nome de Jesus, porque novos projetos Deus tem para nós ao final desses 2 que já anunciei. Vamos então orar, entregando ao Senhor este culto e pedindo a Ele para que, pela palavra dEle, o Senhor fale ao seu, ao meu, ao coração de todos nós. Vamos orar. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Mas antes da oração, eu quero aqui pontuar um texto da Bíblia, a palavra de Deus, Salmo 37, versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Ou seja, descanse em Deus. Coloque toda a sua preocupação nas mãos do Senhor. Entregue o seu caminho, quer dizer, entregue a sua vida, suas escolhas, decisões. Coloque nas mãos de Deus, crendo que Ele vai orientar você. Vamos orar? Deus de amor, de graça e bondade, nós te louvamos por esse dia, pela retomada dos cultos através das redes sociais. Muito obrigado por esse meio tão importante, por essa tecnologia que nos permite chegar a muitos lugares, alcançando várias pessoas em diferentes circunstâncias, em diferentes momentos. Ó Deus, que a Tua palavra realmente, que é o Teu poder manifesto através do texto bíblico, que a Tua palavra chegue a muitos corações, mudando a forma de pensar, de agir daquele que crê no Senhor. Fala, ó Deus, ao coração de cada um de nós pela Tua palavra e que Tu tragas alento, conforto e esperança para todos nós em Cristo Jesus. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter daqui a pouco a mensagem da palavra de Deus. Eu quero deixar esse convite para você manter a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 2, do verso 1 ao versículo 12. A mensagem está aí, o tema da mensagem, mas antes teremos uma participação musical. Porém, antes da música, eu quero aqui lembrar você que é membro da PIB da Barra em Duque de Caxias. Você pode entregar seu dízimo e contribuir com a sua oferta para o Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, PR Clark Barros,
gmail.com. Entregue o seu dízimo, dê a sua oferta e contribua para que avancemos na obra de Deus. Mas se você não é membro da PIB da Barra do Castilho, mas quer somar, quer contribuir, não fique constrangido. Será um prazer e muita alegria contar com a sua colaboração. Que Deus abençoe. Vamos então ouvir, preparar o coração através da música e logo em seguida a mensagem da palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Sorte boa, a nova se vos dá, e qual alegre soa, nasceu o Redentor. Nasceu o Redentor, nasceu o Redentor, o eterno Pai do céu, seu Filho ao mundo deu. Nas asas desse amor, conforto a todos traz. Dizem em alta voz que Cristo satisfaz. Nasceu o Redentor. Seu Filho ao mundo deu, alerta, terra entoa, a nova alegre boa, nasceu o Rei.
Muito bem, então vamos meditar na palavra de Deus. A mensagem é a estrela que brilhou no Natal de Jesus. Vamos ler Mateus capítulo 2, de 1 a 12, diz assim a palavra do Senhor. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou muito perturbado e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo, e eles responderam: em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvir o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. E tendo sido advertidos em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. A estrela que brilhou no nascimento ou no Natal de Jesus. Essa é uma passagem que só encontramos em Mateus. Só no livro de Mateus, capítulo 2, é que encontramos essa narrativa da presença dos magos sendo testemunhas oculares do recém-nascido Rei dos Judeus, o Senhor Jesus. Mas eu quero aqui chamar a atenção para a estrela. Essa estrela que se tornou ou que foi reconhecidamente um fenômeno astronômico. Nunca houve um fenômeno como aquele que foi testemunhado pelos magos, como também por todos aqueles que puderam acompanhar a trajetória dessa estrela. É interessante observar como há uma mensagem que podemos observar através da narrativa que Mateus fez sobre esse episódio. O que temos a aprender a respeito dessa estrela? O que podemos tirar de lições para nós nessa semana que antecede às celebrações do Natal de Jesus? Sem dúvida alguma, se está na Bíblia, Deus tem um propósito para você, para mim, para todos nós. Temos algo a aprender sobre essa passagem. E a primeira coisa que podemos aqui destacar sobre essa estrela é que todas as pessoas precisam de orientação para conhecer Jesus. Todas as pessoas precisam ser orientadas, encaminhadas para conhecer o Senhor. A Bíblia diz que essa estrela brilhou já no Oriente, estando em sua região oriental. Esses magos, que não eram três, a imagem nos sugere três, os presépios falam de três, algumas tradições falam de três magos, mas na verdade nós não sabemos quantos magos eram. Diz a história que, segundo a narrativa, Helena, mãe de Constantino, o primeiro imperador cristão, Helena soube que foram encontrados ou vistos três corpos
pessoas morreram congeladas, e essas 3 pessoas eram homens e estavam com vestes reais. E então cogitou-se que então esses 3 eram os magos que tinham morrido durante seu retorno à sua terra e morreram congelados. E também, além dessa lenda que não é comprovada, também pelo fato de terem sido 3 presentes, ouro, incenso e mirra, então ficou conhecido tradicionalmente como 3, o número de magos que visitaram Jesus. Mas, como já falamos, a Bíblia não é taxativa nessa quantidade de magos. Mas o foco aqui, quero destacar essa estrela. Essa estrela brilhou lá no Oriente. E a partir do Oriente, essa estrela foi guiando os magos até o lugar onde estava Jesus. É verdade que nessa trajetória do Oriente para Belém, eles foram levados, conduzidos até Jerusalém. A estrela, de alguma forma, foi um instrumento de Deus, foi o meio que Deus usou para levar esses homens estudiosos, leitores dos fenômenos astronômicos, dos movimentos dos corpos celestes e conhecedores da Escritura Sagrada. Meus irmãos e amigos, como é maravilhosa a verdade de que a ciência não busca anular a fé e nem a fé ignora a ciência. A gente vê então aqui um corpo celeste brilhante, sendo uma forma de Deus comunicar realmente aos magos que havia nascido o seu Filho amado, o Salvador, que é Cristo Senhor. E é interessante como esses magos estudavam os fenômenos astronômicos à luz da palavra de Deus, porque, como nós já lemos aqui, havia uma profecia, e essa profecia foi dada por Deus através do profeta, e esse profeta então anunciou que no futuro iria nascer em Belém, uma cidade diminuta e pequena, o grande, único, exclusivo e extraordinário Senhor e Salvador Jesus Cristo. A estrela, portanto, foi o meio que Deus usou para conduzir os magos até Jesus. E eu fico perguntando a mim, eu pergunto a você, temos sido instrumentos nas mãos de Deus para conduzir outras pessoas a Jesus? Temos sido levados a apontar para as pessoas, este é o caminho, andai nele, se referindo a Jesus? Temos sido realmente comunicadores da palavra de Deus? Temos sido realmente instrumentos nas mãos de Deus para levar pessoas a Jesus? Olha, o próprio Jesus disse, vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Assim como a estrela foi instrumento de Deus para conduzir os magos até Jesus, que você seja uma bênção nas mãos de Deus para conduzir sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, os seus colegas nas redes sociais, mostrar para essas pessoas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vem ao Pai a não ser por meio dele. Essa é a primeira e maravilhosa lição que nós podemos tirar dessa passagem. Mas outra coisa que nós devemos aprender, de acordo com a palavra de Deus nesse texto, qual é a lição que podemos tirar? É que os meios, os objetos, que as coisas, que os elementos do Natal não podem ser considerados um fim em si mesmos. Ou seja, os elementos do Natal não são um fim em si mesmo. Não se constitui em fins em si mesmo. A Bíblia diz que esses homens, de acordo com o livro de Mateus, capítulo 2, esses homens saíram do Oriente guiados pela estrela. Mas vejam só o que a Bíblia diz aqui no verso 2, nas palavras do que escreveu Mateus. E os magos perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus?
vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eu vou repetir a pergunta que eles fizeram. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles viram a estrela durante uma longa viagem, porque do Oriente até Belém não foi uma viagem rápida, de pouca duração. Foi uma longa e demorada viagem. E aí diz a Bíblia que esses homens chegaram até Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Veja só que nessa pequena parte da narrativa de Mateus 2, de 1 a 12, encontramos muitas verdades. Eles perguntaram: onde está o rei dos judeus? Eles não perguntaram: onde está a estrela do rei dos judeus? Eles perguntaram: onde está o rei dos judeus? Sabe por quê? Porque Jesus é maior. A estrela foi instrumento. E eles disseram mais: porque vimos a estrela dele. Eles reconheceram que aquela estrela que estava brilhando era apenas um meio de Deus mostrar para eles para onde eles deveriam ir para adorar o Senhor. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Não foi a estrela o alvo da adoração daqueles magos. A estrela não foi o objeto que mais se tornou importante para os magos. Ao contrário, eles perguntaram, eles sabiam que estavam ali e deveriam ir até o lugar onde estava o recém-nascido rei dos judeus. Ah, meus irmãos e amigos, quantas pessoas estão adorando os elementos concernentes ao Natal e se esquecem de adorar o alvo do amor, ou melhor, a expressão do amor de Deus, que é Jesus. A estrela brilhou, mas eles sabiam que o alvo da adoração deles não era a estrela, mas é o Senhor Jesus. Vejam só que coisa interessante. Hoje nós temos muitos elementos na composição da celebração do Natal. A gente tem sinos, a gente tem anjinhos pendurados nas árvores de Natal, a gente tem as luzes que de forma tão brilhante impactam o visual do presépio. A gente vê presépios, sim, feitos de material rústico, material mais nobre. Eu já vi presépios de cristal, de ouro, de prata, de granito, de madeira, de barro. E o presépio, que foi uma criação de Francisco de Assis, Francisco, na cidade de Assis, na Itália, foi o inventor, do presépio como uma forma de reportar-se ao momento ali em que Jesus fora posto numa manjedoura. Hoje as pessoas confundem, porque na manjedoura foi posto o recém-nascido, o Filho de Deus. E na manjedoura, que era uma espécie de comedouro para os animais, era uma manjedoura e Jesus foi colocado ali, envolto em panos. Havia animais ali ao redor, porque o estábulo, a estrebaria, era uma espécie de garagem da época para colocar os animais do proprietário da estalagem ou dos viajantes. Cristo foi colocado ali porque não havia lugar para ele, para a família dele na hospedaria. Então, o presépio, naquela época de Assis, era uma imagem onde era posta a família de Jesus, o Senhor Jesus, ainda recém-nascido, na manjedoura, com animais ao redor. Hoje já encontramos presépios, Jesus na manjedoura, José e Maria, os animais e os reis magos. Lê do engano, porque os magos, quando foram ver Jesus, já não havia presépio, ou melhor, não havia estrebaria. Jesus estava numa casa, ou seja, e já havia passado talvez no máximo 2 anos. Jesus já era uma criança, um bebê,
de 2 anos, possivelmente. Por isso que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, porque esse foi o tempo que os magos haviam falado para Herodes. O fato é que a estrela brilhou, mas os magos, por essa atitude, por essa pergunta, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Os elementos do Natal, guirlanda, árvore de Natal e outros objetos que se colocam são elementos, são coisas menores. A própria estrela, algo singular nos fenômenos dos corpos celestes, nem a estrela deveria ser alvo da adoração. É Jesus que deve ser adorado. A Bíblia diz em Mateus 17, lá no Monte da Transfiguração, a Bíblia fala que somente 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, puderam ver Jesus transfigurado. E nesse momento da transfiguração, os 3 viram Jesus, Moisés e Elias. Os 2, Moisés e Elias, falavam com Jesus sobre a morte de Jesus. E então Pedro ficou tão maravilhado que disse, sem pensar: Senhor, bom estarmos aqui, faremos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Quando Pedro falou isso, uma nuvem cobriu Jesus, Elias e Moisés. E quando a nuvem estava ali, a voz de Deus foi ecoada e eles ouviram: este meu filho amado, a ele ouvi. Quando a nuvem se dissipou, só estava Jesus. Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Elias, Jesus é maior do que todos, maior do que a estrela que brilhou. A estrela foi instrumento de Deus, mas ela não era um fim em si mesmo. O Natal, nem a data 25 de dezembro, é uma data precisa a respeito do nascimento de Jesus. Logo, todos os elementos são meios para nós buscarmos ao Senhor, nos curvarmos diante do Senhor e adorar o Senhor, dizendo que Ele é o Senhor e Salvador de cada um de nós. Mas outra coisa que eu acho muito interessante nesta lição, que a gente pode aqui aprender, é que a luz de Jesus brilha muito mais do que qualquer estrela neste mundo. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 2, que depois daquele diálogo dos magos com Herodes, de forma muito astuta, disse: olha, vão e quando vocês encontrarem o menino, me avisem para que eu possa ir adorar. A Bíblia diz que é como se os magos tivessem perdido de vista a estrela, porque eles foram parar em Jerusalém. E aí quando voltaram à sua viagem, avistaram a estrela e, movidos de muita alegria, parece que, sabe o que já aconteceu com você e comigo também já aconteceu, de a gente estar guiando o carro com o GPS, de repente a gente entra num túnel. Sabe o que o GPS fala? Perda de sinal. Você está no túnel, você sabe para onde está indo, mas dentro do túnel você perde o sinal do GPS e aí você fica sem, naquele momento, uma orientação. Pois é, por alguma razão, os magos perderam o sinal da estrela, podemos assim dizer, e foram parar em Jerusalém. Quando eles retomaram o caminho da sua viagem, eles puderam rever a estrela, eles novamente viram a estrela e se alegraram. E aí, quando diz a Bíblia aqui, em Mateus capítulo 2, versos 9 a 11, que eu vou ler: depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Eles foram até Jerusalém e depois até Belém, guiados pela estrela. Mas eles foram adorar
a luz maior. Eles foram adorar a luz que é Jesus. E quando entraram naquela casa e viram Jesus e a sua mãe, Maria, eles, diante de Jesus, diz o texto, e eu vou ler novamente. Ao entrar na casa, viram o menino com a sua mãe e, prostrando-se, o adorar. Esse o aqui, esse artigo masculino, definido, singular, está se referindo a Jesus. Ao entrar na casa, viram o menino com a sua mãe Maria, e então se prostraram e adoraram o Senhor. Isso quer dizer, meus irmãos e amigos, que Jesus é o alvo da nossa adoração. Eles ficaram impressionados, impactados. A estrela gerou neles alegria, diz o texto, quando eles puderam encontrar a estrela, quando eles puderam ver novamente a estrela brilhando e guiando-os até o lugar onde eles deveriam ir. Eles se alegraram com a estrela, mas ao ver Jesus, a alegria foi muito maior, podemos assim entender, porque se prostraram, adoraram Jesus e então entregaram os seus presentes. Jesus é maior. Jesus é maior. Existem nos 4 evangelhos várias declarações de Jesus. Ele falando sobre si mesmo, ele disse: eu sou maior do que o templo, eu sou o Senhor do sábado, eu sou maior do que Jonas, eu sou maior do que Salomão, eu sou maior do que Moisés. Jesus disse: antes de Abraão existir, eu sou. Ele também disse: Isaías me viu e deu glórias. Então, meu querido, eu não consigo entender como é que alguém não é capaz de se render a Jesus, como é que alguém não se curva diante de Jesus, como é que alguém não enxerga que Jesus é a luz do mundo. Jesus, a luz dele brilha muito mais. Em João capítulo 8, versículo 12 diz: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, porque terá em si a luz da vida. Jesus é a luz, é a verdadeira luz. Somente Ele pode brilhar em nosso coração e nos tirar desse mundo de trevas. Paulo, no texto de Atos capítulo 9, de 9 a 12, a Bíblia diz que Paulo estava indo para Damasco para prender os cristãos, e no meio do caminho, diz a Bíblia, uma luz mais forte do que o sol brilhou a ponto de deixar Paulo cego. Só depois de 3 dias, quando ele declarou a sua fé em Jesus e foi batizado, é que os seus olhos se abriram. E então ele pôde realmente declarar sua fé no Senhor. Por isso, Jesus deve ser reconhecido como a luz do mundo, a sua luz. Jesus é aquele que nos tira das trevas e nos leva para o seu reino de luz. Por isso, abra o seu coração para Jesus. Os magos viram a estrela, mas se curvaram e adoraram o Senhor Jesus. Mas a última coisa que eu quero aqui falar para você neste momento, sobre a estrela que brilhou no Natal de Jesus. A última coisa que eu quero dizer é o seguinte: a luz da estrela parou. Nunca mais se ouviu falar da luz da estrela. Mas eu tenho que dizer algo para você. A luz de Jesus brilhará para sempre. A estrela brilhou, mas a luz de Jesus brilhará para sempre. Os magos foram levados até Jesus, partindo do Oriente, pela estrela que brilhou. A Bíblia diz que quando os magos, então, se prostraram diante de Jesus, o adoraram e entregaram presentes, a Bíblia diz que eles foram advertidos em sonho para não voltarem pelo mesmo caminho, ou seja, indo até Jerusalém para se reportar a Herodes e depois para o Oriente. Por outro caminho, eles foram para a sua terra. Isso quer dizer que para ir até Jesus,
a estrela teve que brilhar, mas para eles voltarem para casa, quem brilhou no coração deles foi Jesus. Eu não creio que essa estrela brilhou da forma como antes ou da forma como aconteceu naquela noite. Eu não creio que essa estrela continuou em destaque. Ela cumpriu o seu papel. Esse corpo celeste, amando de Deus, cumpriu o seu papel. E ainda que permaneça brilhando em outro lugar, a gente sabe que um dia os corpos celestes, como a terra, vão desaparecer. A Bíblia diz que Deus fará novos céus e nova terra, de acordo com Apocalipse capítulo 21. Mas Jesus é a luz que permanece brilhando e brilhará para sempre. Ele disse sobre a sua palavra: os céus e a terra vão passar, mas a minha palavra ou as minhas palavras jamais passarão. Cristo nasceu, de acordo com o texto, viveu 33 anos, morreu, ao terceiro dia ressuscitou e após 40 dias ele voltou para o céu. Ele continua brilhando. As luzes de Natal, o Natal que a gente comemora, duram no máximo 2 meses, ligadas em alguns lugares ininterruptamente. Elas permanecem acesas em várias cidades do Brasil e mundo afora. Mas depois dos primeiros dias de janeiro, as luzes de Natal vão se apagar. Os enfeites serão tirados e recolhidos e guardados até a próxima ocasião de 2022, de dezembro, quando, se Deus permitir, celebraremos novamente o Natal do Senhor. Ou seja, as luzes de Natal brilham por um pouco de tempo, como a estrela brilhou naquela ocasião e não mais se referiu a ela a palavra do Senhor. Jesus, porém, permanece brilhando. A pergunta é: ele brilha no seu coração? A luz de Jesus realmente está incandescendo o seu coração, tornando a sua vida uma vida bela, clara, brilhante? Ou você está vivendo uma vida apagada, opaca, sem alegria, sem fé, sem esperança, sem certeza da salvação? Abra o seu coração para Jesus e diga: Jesus, brilha no meu coração, tira-me do mundo das trevas e me leva para o teu reino de glória. A Bíblia diz em Colossenses 1,13, porque ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado Jesus. Jesus é a luz. Os magos não precisavam mais da estrela para voltar para casa, como eles precisaram da estrela para chegar até Jesus, porque com eles estava a alegre e brilhante presença de Jesus em seus corações. E com você? Estamos terminando o ano de 2021. Faltarão poucos dias para o fim deste ano. Em breve, se Deus quiser, iremos colocar o pé nos primeiros dias de 2022. Como você vai andar? Nas densas trevas das dúvidas, do pecado, das incertezas, do medo, pavor da morte, da condenação eterna, ou com alegria no seu coração, porque Cristo está brilhando na sua vida? Abra o seu coração para Jesus. Vamos orar agora. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, muito obrigado porque a estrela foi necessária para conduzir aqueles homens até Jesus. Mas a luz maior é o próprio Jesus. Ele que brilha para sempre, Ele que é o Senhor e Ele que nos garante o perdão dos pecados e a vida eterna. Que a luz de Jesus esteja brilhando no coração daquele que o confessa como Senhor e Salvador pessoal. Dê paz e dê alegria verdadeiras àqueles que buscam o Senhor, porque esta é a tua promessa e nós já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Em nome da PIB da Barra em Duque de Caxias, da minha família, desejo a você e a todos os seus familiares e amigos um Feliz Natal e um feliz 2022 com Jesus no seu coração, hoje para todo sempre. Amém e amém.